Olá, boa noite. Governo Lula anuncia a PEC que proíbe participação de militares da ativa em eleições. Regra não deve atingir ministérios e cargos do primeiro escalão. Após o ministro André Mendonça indicar voto favorável, o Supremo Tribunal Federal suspende julgamento do marco temporal de terras indígenas. A sessão será retomada amanhã e você vai ver também. Polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma jovem na favela da Rocinha. Familiares da vítima acusam um namorado pelo crime. No Dia Internacional dos Desaparecidos, mães pedem políticas públicas para solucionar milhares de casos em aberto no Brasil. A polícia investiga a morte de uma jovem de 19 anos encontrada com um tiro no peito dentro de casa na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Familiares da vítima acusam um namorado pelo crime. Familiares da jovem prestaram depoimento pela manhã. Eles ficaram cerca de 3 horas na delegacia. A gente não pode falar muita coisa para não atrapalhar a investigação. Mas a gente tem certeza que a justiça vai ser feita. O corpo de Jennifer Carvalho Paz, de 19 anos, foi enterrado ontem. A jovem foi encontrada morta com um tiro no peito na casa onde morava com o namorado, na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. O casal estava junto há cerca de 10 meses. Familiares de Jennifer contam que ela vivia um relacionamento marcado por ciúmes e violência e acusam o companheiro dela pela morte. E ele friamente ligou para minha filha e falou para minha filha: vai buscar sua filha porque ela está morta. Daí nós fomos lá, eu, o pai e a mãe, procurar ela. A amiguinha dela levou nós onde ela estava. Chegou lá, ela estava morta na cama, sentada morta, porque ela já tinha apanhado, ela apanhou muito antes de morrer. Ele deu um tiro no peito dela. Em um caderno encontrado na casa, Jennifer planejava um futuro feliz ao lado do companheiro. Desenhou até a certidão de nascimento do filho que sonhava em ter no ano que vem. O namorado de Jennifer se apresentou ontem à noite, aqui na delegacia da Rocinha. Confirmou que a arma era dele, mas disse que já encontrou a jovem baleada e tentou reanimá-la. Disse ainda que fugiu do local com medo de ser linchado, porque os vizinhos suspeitavam que ele era o autor. Ele foi liberado depois do depoimento. A Polícia Civil informou que o homem passou por exames para detectar a existência de pólvora nas mãos, que indicariam se ele é ou não o autor do disparo. Os investigadores aguardam os resultados para esclarecer a morte de Jennifer. A polícia falou que ia fazer a perícia para saber realmente se ela tinha se matado. Mas eles pegaram o cotonete, tiraram a pele do rosto dele, ou da onde que ela passou a mão nele. Estava cheio de pele debaixo da unha dela. É uma dor muito grande que eu estou sentindo pela minha neta, porque nós amamos muito ela. E eu criei ela, fiquei com ela, ajudei muito a minha filha a cuidar dela. E eu não sei mais nem o que eu estou sentindo, mas eu só queria justiça. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um método rápido e barato para atestar com 100% de precisão se uma pessoa foi responsável por disparar uma arma de fogo. Em apenas 2 ou 3 minutos, a análise permite a detecção da autoria dos disparos. O método foi criado por cientistas da Universidade Federal de Pernambuco e pode, no futuro, ajudar na elucidação mais rápida dos crimes. Wagner Bezerra, que é orientador do grupo, explica que a análise é feita por meio de materiais coletados das mãos do suspeito. Para isso, é utilizado o SUAG, que transfere os resíduos para uma solução química. O líquido é levado para um eletrodo com carbono e acoplado a um analisador eletroquímico. Com a ajuda de softwares, é feita a detecção das substâncias presentes na amostra. Quando todo e qualquer atirador ele faz um disparo, então fica na evidências, daquele disparo, Então existe uma combustão, então uma explosão do projétil, e com isso, por ele ter várias composições químicas ali dentro, precisamente inorgânicas e orgânicas, esse disparo fica, atrelado ao atirador. A descoberta é fruto do projeto de dissertação de mestrado do aluno Leandro Paulo da Silva, feito em parceria com pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com apoio do Instituto de Criminalística de Pernambuco. Entre as vantagens do método estão o baixo custo de operação e manutenção, além da rapidez na detecção da autoria dos crimes. A gente precisa ter o resultado comprovado
Depois disso, ele tem que ser regularizado, todos os dados montados, comissões têm que serem feitas, para isso vir uma normativa. E daí seja utilizado e reconhecido em todo o território nacional, né? E seguindo padrões internacionais também. 7 pessoas foram presas em 3 estados em uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A suspeita é que concessionárias de veículos eram usadas pela organização criminosa. Um dos investigados foi preso nesta agência de veículos na região oeste de Belo Horizonte. O suspeito estava dentro de um carro de luxo com uma arma e 1 quilo de pasta base de cocaína. De acordo com a polícia, o homem é um dos líderes da quadrilha. Um dos maiores lavadores de dinheiro da organização criminosa, que utilizava dessa concessionária de veículo para poder lavar boa parte do patrimônio. Documentos, celulares, 2 armas de fogo, munição e um carregador de pistola 9mm foram encontrados no local. 10 veículos, entre carros, motos e jet skis, também foram apreendidos. 120 policiais participaram da operação. Eles utilizavam o dinheiro proveniente do tráfico de drogas para fazer essa aquisição de veículos e mesclando o dinheiro do tráfico de drogas com os lucros oferidos na concessionária, na venda dos veículos. A organização criminosa é investigada há 1 ano e meio. Traficantes aqui de Minas Gerais utilizavam carros e caminhões para o transporte de cocaína para outros estados. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, 2 carregamentos foram interceptados. 370 quilos de cocaína foram apreendidos quando eram levados para o estado do Piauí. Outros 30 quilos foram localizados no trajeto entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Hoje, 7 pessoas foram presas nos 2 estados e também no Paraná. Um dos investigados conduzia um caminhão utilizado para transportar drogas na região de Curitiba. Eles se utilizavam das rodovias, faziam aquisições de caminhões, produziam os esconderijos dentro dos caminhões, em alguns veículos também, e atravessavam essa droga. 19 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal contra o tráfico de drogas na região central de Brasília. De acordo com as investigações, os traficantes atuavam na rodoviária do Plano Piloto, que fica a 4 quilômetros do Palácio do Planalto. Os criminosos vendiam crack, maconha e cocaína. Eles também compartilhavam vídeos com imagens dos crimes nas redes sociais. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico e podem ser condenados a até 25 anos de prisão. Hoje é o Dia Internacional dos Desaparecidos, uma data de luta para muitas famílias que esperam reencontrar ou uma resposta sobre a causa do desaparecimento. Em São Paulo, um grupo de mães fez um ato pedindo políticas públicas para ajudar a solucionar milhares de casos em aberto. A espera de Dona Dalva pelo filho que desapareceu já dura 16 anos. Leonardo tinha 28 na época. Qual que é a última lembrança que a senhora tem do Leonardo? Ele aqui no sofá, deitado, com o neném dele no colo. Foi logo em seguida o telefone tocou. E ele saiu. Hoje, algumas projeções feitas pela polícia mostram como ele poderia estar fisicamente, assim como milhares de outros desaparecidos expostos em cartazes na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Além de Dalva, várias mães se reuniram para cobrar políticas públicas que possam ajudar a encontrar respostas. Hoje a gente pede 2 coisas extremamente importantes para o nosso país. Primeiro, um banco nacional de pessoas desaparecidas. Segundo, um banco genético para que possa haver um cruzamento dessas pessoas que possam ser em alguma situação, encontradas e não reconhecidas. Segundo a Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP em São Paulo, os motivos pelos desaparecimentos são variados, desde acidentes, perda de memória, conflitos familiares, crimes e até por vontade própria. A orientação é fazer um boletim de ocorrência o mais detalhado possível. As vestes que ele estava usando, se ele estava de carro, se tinha telefone celular, se provavelmente está com documento, qual o documento, se estava com cartão de banco, qual o cartão de banco, se usa bilhete único, transporte público, qual é o trajeto, se costuma vir de ônibus, de trem, se metrô, se pega carona com algum colega, Então essas questões são importantes para a gente começar a traçar a nossa investigação.
No Brasil, há milhares de casos em que o desaparecimento se prolonga por anos. Muitos nem chegam a ser solucionados. Conviver com o fato de não saber o paradeiro de uma pessoa causa angústia para quem revive na memória a última lembrança de quem sumiu. A última lembrança da minha filha que eu tenho é eu saindo de casa para trabalhar às 6h30 da manhã e dando um beijo nela, que ela ficou em casa para ir para a escola. Ela foi para a escola às 14h30 do dia 12 de novembro e nunca mais voltou. São 30 anos. Há 4 anos, Gidalva não consegue mais viver a rotina que tinha antes do filho desaparecer. Não tem como, faz uma comida, lembra do filho. Não sabe se está comendo, como está dormindo esse frio. Passando frio na rua, não sei como que tá. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que entre 2021 e 2022, o Brasil registrou quase 140 mil desaparecimentos. Os adolescentes de 12 a 17 anos são a maioria. 10% têm entre 25 e 29 anos. Depois vêm os idosos e, na sequência, as crianças. Além da faixa etária, os dados mostram que a maioria é homem e negro. Nossa média anual por estado de pessoas desaparecidas chega a 26 mil, é um número bem alto. Na capital, uma média de 6 a 7 mil. E desses, a gente costuma ter um grau de solução grande. Dalva segue enfrentando a dor e tentando de tudo para encontrar o filho. Essa dor é uma dor que não existe remédio para ela, entendeu? A gente não vive, eu não estou vivendo, porque é 24 horas pensando no Leonardo, pensando que se está vivo, se está morto, se está por aí, se está sem memória. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou um projeto piloto que usa plataformas digitais para localizar pessoas desaparecidas. Dados sobre as vítimas vão ser divulgados em um raio de 160 quilômetros do local do desaparecimento. O projeto vai começar no Distrito Federal e nos estados do Ceará e Minas Gerais. O convênio com as redes sociais ocorre 4 meses após o Ministério ameaçar punir plataformas que não retirassem postagens de incentivo à violência nas escolas. Evidentemente, nós consideramos que é um passo positivo no desfazimento dessa tensão e estabelecimento de uma parceria importante socialmente. Nós agradecemos à empresa Meta. Abertura, portanto, de novos caminhos, sem prejuízo das funções do Ministério, se em algum momento houver necessidade de apuração de condutas, faremos. Mas nós, evidentemente, desejamos que parcerias similares a essa possam se produzir com velocidade. Voltamos em 30 segundos. O presidente Lula assinou o projeto de lei do PPA, o Plano Plurianual para os anos de 2024 a 2027. O objetivo é estabelecer as prioridades para o orçamento no período. Agora, deputados e senadores vão analisar o texto. A cerimônia foi no Fórum Interconselhos, no Palácio do Planalto. Para elaborar o texto, o governo fez uma ampla consulta pública e colheu cerca de 8 mil propostas. Ao entregar o plano para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula reforçou a importância da participação popular. Quando você tiver acesso a esse material, Pacheco, você nunca mais vai ter dúvida de que a gente errará muito menos na governança desse país se a gente tiver a humildade de saber o que o povo pensa, como ele pensa e como ele quer que a gente faça as coisas. A sociedade voltou a ter um papel fundamental nas definições estratégicas do nosso país. A participação social, que ficou por anos abandonada, está de volta. O Plano Plurianual é um instrumento que vai orientar pelos próximos 4 anos o planejamento orçamentário do governo federal. Ele serve de guia para os orçamentos anuais propostos pelo Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional. O novo PPA prevê 13 trilhões de reais para políticas públicas até 2027. Ele tem 88 programas e são 6 as prioridades:
Combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, saúde, principalmente atenção primária e especializada, indústria, trabalho, emprego e renda, combate ao desmatamento e enfrentamento das emergências climáticas e o novo Programa de Aceleração do Crescimento. Deputados e senadores têm até 31 de dezembro para aprovar a proposta. Na cerimônia de assinatura do PPA, o presidente Lula voltou a criticar a atuação da polícia e disse que é inaceitável que crianças sejam vítimas de bala perdida. A fala foi uma referência à morte de Eloá da Silva dos Santos, de 5 anos. A criança foi atingida durante troca de tiros na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no último dia 12. E o que é mais importante é que o nosso povo descobriu que somente através de um processo democrático é possível a gente construir a chamada sociedade justa, a sociedade chamada igualitária, a sociedade em que todos aqueles que podem têm que estender a mão para aqueles que não podem, para que a gente tente ser mais iguais. Uma sociedade em que nós não recusamos a polícia, mas não queremos a polícia matando criança de 5 anos com bala perdida, ou jovem de 14 anos sem que tenha cometido nenhum crime. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, vai entregar amanhã ao Congresso a proposta de orçamento para 2024, com meta de déficit zero nas contas do governo, mas evitou fazer previsões sobre o futuro. As despesas contratadas são X, amanhã vocês saberão quais são. As receitas que eu já tenho seguras, mais as receitas que estão por vir, fruto de medidas provisórias, leis complementares e ações do Ministério da Fazenda, são X. Receitas menos despesa deu zero. Eu recebi, seja pelo CIOP, seja pelo sistema oficial do governo, receitas suficientes para zerar o déficit fiscal. Sejam já realizadas, sejam despesas que estão por vir. O futuro a Deus pertence, nós não sabemos diante do imponderável. Um projeto de lei que obriga bares e restaurantes de São Paulo a servir água filtrada de graça aos clientes foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. O texto segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Ir a um restaurante e pedir uma água. Algo simples, mas que pode pesar no bolso. Já chegamos a pagar no copo de água cerca de R$5, então vem 200 ml de água, muita coisa. Mas isso pode mudar, pelo menos em São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto que determina que restaurantes, bares e padarias forneçam água potável de graça aos clientes. Para entrar em vigor, só depende da sanção do governador Tarcísio de Freitas. A comida, as refeições que são preparadas em bares e restaurantes já são obrigadas a serem produzidas com água filtrada, correto? Então, qual prejuízo vai ter de oferecer um copo de água filtrada, um copo de água para o consumidor? Até porque a lei ela é muito clara, só tem direito a ter o consumo da chamada água da casa, água filtrada, quem consumir no estabelecimento. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o projeto de lei é inconstitucional. A Brasel ainda alega que esse é o tipo de decisão que deve ser tomada pelo proprietário e não ser obrigada por lei. O impacto é sempre inevitável. Você talvez venda menos água, tem outro serviço e tal. Isso sempre é redistribuído pelo mix de produto que geralmente é oferecido, né? Então, outras pessoas acabam, às vezes, pagando por aquele que deixa de pagar uma água. A capital paulista já tem uma lei parecida que entrou em vigor em setembro de 2021. No entanto, bares e restaurantes ligados à Confederação Nacional do Turismo entraram na Justiça pedindo a revogação da determinação. A discussão está no Supremo Tribunal Federal e aguarda análises de recursos. O Bruno mora há 5 anos no Canadá e disse que lá a água é servida de graça nos bares e restaurantes. Para ele, a iniciativa é boa. Acho que a gente paga tanta coisa e a gente gasta tanto dinheiro com várias coisas e tem algo que disponível para você sem ter um custo extra seria, acho que, bem conveniente. A Câmara dos Deputados discute neste momento o projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração na folha de pagamento de empresas. Vamos a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, Maria. Como é que fica esse projeto? Nos conte.
Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, eles ainda estão em discussão. A deputada Anny Ortiz acabou de ler o relatório dela. Eles estão discutindo ainda a matéria e ainda não começaram a votação de fato. A gente aguarda aqui, ansioso, eles começarem essa votação. Mas o texto, então, como ele previa apenas a desoneração da folha de pagamentos das empresas privadas. Só que aqui no Senado, os senadores incluíram ampliaram, na verdade, esse benefício para os municípios que têm até 142 mil habitantes. Mas a relatora do projeto na Câmara dos Deputados, a Anny Ortiz, ela resolveu atender, então, a um pedido dos líderes partidários e ela ampliou ainda mais esse benefício. Agora, a diferença é que ela propôs um critério de desoneração com alíquotas escalonadas de acordo com o produto interno bruto por pessoa do município. A relatora estabeleceu essas alíquotas entre 8% e 18%. Segundo ela, essa inclusão não vai afetar o resultado das contas públicas. Já o texto que se refere à desoneração das empresas privadas não foi modificado, continuou como saiu do Senado. Eu lembro que a desoneração beneficia 17 setores da economia, essas empresas de 17 setores da economia, como, por exemplo, indústrias automotivas, de calçados e também empresas de call center, que pagam alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Com essa desoneração, só para o setor privado, o governo perde cerca de 9 bilhões e 400 milhões de reais em arrecadação por ano. A qualquer momento eu posso voltar com vocês com mais atualização sobre a votação. Volto com vocês no estúdio. Ô Maria, eu estava conversando com umas fontes da Fazenda, eles me informaram que se for aprovado esse critério de todos os municípios incluídos, com base no critério do PIB per capita, pode ser uma bomba fiscal com impacto de 20 bilhões de reais nas contas públicas. Se isso for aprovado dessa forma, com esse impacto, a recomendação do Ministério da Fazenda será para que o presidente Lula vete esse projeto de lei ou esse trecho do PL. Mas vamos ver. Obrigada, Maria. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil gerou quase 143 mil empregos com carteira assinada em julho. Destaque para os setores de serviços, comércio e construção. Apesar do saldo positivo, o resultado representa a queda de 36% na comparação com julho do ano passado, quando foram criados 225 mil empregos formais. Daqui a pouco, campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã. O Rede TV News volta já já. A campanha estadual de vacinação contra a influenza acaba amanhã e o estado de São Paulo não chegou nem perto da meta de imunização dos paulistas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, só metade da população do grupo prioritário se vacinou. Nos postos de saúde, a procura pela vacina contra a gripe é cada vez menor. Nesta UBS, na zona oeste de São Paulo, a sala de vacinação estava vazia e quem procurou a unidade hoje em busca de outros atendimentos já estava imunizado contra a influenza. É importante, né? Somente na idade da gente também, que evita um monte de coisa, né? Eu tenho filho pequeno em casa, nossa família tem bastante crianças, então eu gosto de estar o máximo protegido possível para não ter problemas futuros, né? E nem comigo, nem com os meus familiares. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. Em tempos de Covid-19, a gripe acabou sendo deixada de lado, mas ela também pode trazer vários problemas para a sua saúde. No início do contágio, a gripe geralmente causa febre, inflamação na garganta, irritação nos olhos, calafrios, espirros e até dores nas articulações. Mas o que muita gente não sabe é que em casos mais graves pode até levar à morte, principalmente entre crianças de até 6 anos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, que fazem parte do chamado grupo prioritário. A grande preocupação é que a campanha estadual de vacinação termina amanhã e só metade dessa população recebeu a vacina, número bem abaixo da meta do estado, que era de imunizar pelo menos 90%. A baixa adesão acende um alerta, já que dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o número de casos de gripe influenza
registrado este ano, já está perto de superar o montante registrado em todo o ano passado. E a gente precisa lembrar que a vacina de um ano ela é diferente da vacina do ano anterior, porque eles fazem a vacina baseado nas cepas que foram mais comuns no ano anterior. Então é muito importante que todos aqueles que podem procurem se vacinar, seja na rede pública, que está amplamente disponível a vacina, seja na rede privada. É importante, porque uma gripezinha pode virar uma coisa bem complicada mais para frente. Então não deixem de se vacinar. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso da nova variante da Covid-19, popularmente conhecida como Aedes. O paciente, de 46 anos, teve sintomas leves. Esse paciente não tinha histórico de viagem. Isso já constata que é uma transmissão local da nova subvariante, a G5, também na cidade do Rio de Janeiro. Não há nenhum indício de que essa nova subvariante escape da proteção vacinal. Então, as pessoas que não realizaram a vacina bivalente ainda devem procurar uma unidade de saúde. Quem passa diariamente pelo centro de São Paulo relata uma rotina de medo por causa da violência e da presença de usuários de drogas da Cracolândia. Quem trabalha com transporte público na região também convive com a insegurança. Motoristas e cobradores de ônibus descrevem a sensação de medo no centro da capital paulista. O corredor aí tem muito pessoal que cruza aí, tem que tomar muito cuidado. O pessoal aí no ponto não fica mais à noite aí não, por causa de medo de ser assaltado no ponto aí no corredor. Mesmo quem trabalha muito tempo na região central fica com receio de sofrer alguma violência. Você vir com o vidro aberto aí, celular, já era, perdeu, já era. Essa região aqui, muitos usuários de droga aqui. Em julho, usuários de drogas da Cracolândia atacaram vários ônibus em plena luz do dia. Este coletivo ficou cercado. A confusão só parou com a chegada dos policiais. O cobrador teve que ser levado para um pronto-socorro. Segundo dados da SP Trans, 22 ônibus foram depredados de janeiro a agosto deste ano no centro de São Paulo. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus relata que, por falta de segurança, só no último mês, cerca de 20 colaboradores pediram transferência para trabalhar em outra região. Aqui é muito perigoso sim, viu? Aqui é muito perigoso sim. Aqui tem que tomar cuidado aqui. Aqui tá difícil. Quando eles estão revoltados aí, sai quebrando tudo. No centro de São Paulo, na região da Cracolândia, a quantidade de roubos de janeiro a julho deste ano foi recorde. Foram mais de 4.300 ocorrências, uma alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Secretaria de Segurança Pública disse que o governo reforçou o policiamento na região, com mais de 120 militares. Mas quem passa pelo local continua inseguro. Já presenciou algum assalto? Já, de ônibus, de carro na frente, pedestre, já vi de tudo aqui. Faz medo andar, faz. Sensação de insegurança? Insegurança completa. Mais uma vez, os sócios da 123 Milhas não compareceram à sessão da CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados. A defesa dos empresários enviou ofício à comissão, informando que eles tinham uma audiência com o ministro do Turismo, Celso Sabino, no mesmo horário em que deveriam prestar depoimento à CPI. E que só podem prestar esclarecimentos aos deputados a partir do dia 4 de setembro. A comissão deve recorrer a uma condução coercitiva. Ontem, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial e informou dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A agência é alvo de 16 mil processos movidos por pessoas físicas. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos acompanhar ao vivo o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de 68 milhões de reais. Bem rapidinho, o Rede TV News volta em seguida com as notícias do esporte. Esperamos você. Ministros do governo federal e senadores se reuniram para discutir a proposta de emenda à Constituição que proíbe militares da ativa de disputar eleições. O repórter Igor Damasceno acompanhou esse encontro e tem mais informações para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Igor. Nos conte mais sobre essa emenda, por favor.
Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite também a todos que nos acompanham. A proposta tem o objetivo de evitar a politização das Forças Armadas e preservar a hierarquia e também a disciplina entre os militares. O texto foi articulado por integrantes do governo federal com integrantes das Forças Armadas, tendo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, como o intermediário. Só que formalmente o texto vai ser apresentado pelo Senado Federal. Inclusive o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, vai apresentar a PEC aos demais senadores daqui 2 semanas, depois das festividades do Dia da Independência. Pela lei atual, os militares podem se candidatar, só que para isso eles precisam tirar uma licença. Se forem eleitos, assumem o mandato. Se não, votam à ativa. Agora, a proposta quer permitir que apenas militares da reserva concorram às eleições. Inicialmente, o governo também queria proibir que militares da ativa ocupassem o cargo de ministro, só que essa regra caiu. Jacques Wagner explicou que para ser ministro é preciso haver um convite de uma pessoa já eleita. Então, militares da ativa, pela essa proposta, poderão sim assumir algum ministério. Para a aprovação, a PEC precisa de 49 votos no Senado e outros 308 na Câmara dos Deputados. José Múcio Monteiro disse que o texto tem o apoio de militares das Forças Armadas. Vamos ouvir. O que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade é que quem quiser ser militar não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma coisa que está pacífica da nossa ideia dos comandos e com os senadores. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O ministro André Mendonça indicou o voto a favor da tese que fixa como marco a promulgação da Constituição de 1988. A sessão foi toda destinada para a leitura do voto do ministro André Mendonça. Ele fez um histórico sobre a questão indígena no país e disse que os critérios para a demarcação das terras foram estabelecidos pela Constituição e que o Supremo Tribunal Federal admitiu o marco temporal em 2009, no julgamento sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol. Segundo o ministro, uma mudança agora pode gerar novos conflitos. Por isso, é preciso um marco objetivo para o tema. Penso que bem compreendidos os conceitos e nuances que delineiam o marco temporal da ocupação, devidamente excetuado nos casos em que se verificar a situação de renitente esbulho, configura-se a solução que, a meu ver, melhor equilibra os múltiplos interesses em disputa. André Mendonça só deve concluir o voto amanhã. Confirmando a posição favorável ao marco temporal, o placar do julgamento fica em 2-2. O ministro Nunes Marques votou a favor. Já o relator Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes são contra. Lideranças indígenas de várias regiões do país vieram a Brasília acompanhar o julgamento. O líder da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna, cobrou agilidade do Supremo para definir a questão. A sociedade brasileira, os povos indígenas, a sociedade internacional, queremos dar um ponto final nesse julgamento, esperando que esse ponto final seja o mais completo possível e favorável aos direitos dos povos indígenas. O julgamento no STF se refere a uma disputa entre o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e a comunidade indígena Xoclém. Mas o caso foi considerado de repercussão geral e o resultado deverá ser acompanhado por todo o judiciário em processos semelhantes. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há 226 processos suspensos aguardando a definição do tema. O marco temporal estabelece que os indígenas só têm direito de reivindicar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas na data da promulgação da Constituição, em 1988. E o marco temporal é assunto para Kennedy Alencar, que está hoje ao vivo com a gente, direto de Brasília. Boa noite para você, Kennedy, seja muito bem-vindo. Qual é a importância do julgamento do marco temporal? Olá, Augusto, prazer falar com você. Boa noite para você, para quem está nos assistindo, para a Amanda, que está aí com você. O Augusto, a professora Heloísa Machado, ela é professora da FGV Direito, Fundação Getúlio Vargas, é uma pesquisadora sobre o Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma frase lapidar: o Supremo está julgando se a Constituição brasileira vale para os povos indígenas. Porque é um absurdo o marco temporal.
é um lobby ruralista do agronegócio que vai gerar injustiças em conquistas que já foram feitas pelos indígenas e conquistas que precisam ser feitas por eles. As pessoas até brincam, se é para ter marco temporal, deveriam colocar 21 de abril de 1500, porque os portugueses chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Aí a gente ia ter que devolver o pátio do colégio em São Paulo para os indígenas. Claro que isso é uma caricatura, não é disso que se trata. O que tem que se tratar é o seguinte, a reivindicação é justa. Um povo pode estar expulso de uma terra e reivindicar a posse dela e aquilo ser justo. Portanto, o marco temporal é um retrocesso, o Supremo errou em 2009, o voto do André Mendonça foi ruim, primário, e tem muita expectativa sobre o voto do Cristiano Zanin. Tem uma cobrança e ele pode ser voto de Minerva, voto decisivo, porque dos 11 ministros do Supremo, essa é uma matéria que pode ter vitória apertada. Portanto, o que a gente está julgando hoje, vai ser retomado amanhã esse julgamento. E deve continuar para a próxima semana, que os votos são longos, os ministros estão divergindo entre si sobre as teses, há uma tentativa de meio termo, uma proposta de indenização para se evitar o marco temporal, enfim, é uma batalha grande. Mas é como a Heloísa Machado disse, o Supremo vai decidir se a Constituição vale para os indígenas ou se não vale mais. Augusto e Amanda. É excelente essa comparação, essa metáfora, que a gente tem uma faixa, a gente mostrou agora na imagem da nossa reportagem, carregada pelos povos indígenas, alguns dos representantes lá na esplanada, que diz o seguinte, nossa história não começa em 1988, é exatamente disso, é disso que se trata. Foram feitas tantas caricaturas em cima desse assunto, por exemplo, os indígenas já ocupam 14% do território, você teria que dar o Brasil inteiro para os indígenas, não é disso que se trata de direitos, de reivindicações que podem ser legítimas e é claro que isso será discutido caso a caso. Bom, mas mudando de assunto... O Brasil inteiro já foi deles. Exatamente, o Brasil, nós é que ocupamos o território, Mas, enfim. O Kennedy, sobre outro assunto também, a PEC dos militares. Começou com um texto mais duro nessa manhã e depois houve um recuo do governo, ficou mezzo a mezzo, Qual a sua avaliação sobre o texto que saiu? Amanda, o governo Lula tem uma chance de ouro, que é provocar uma meia-culpa dos militares. Os militares nunca tiveram tão enfraquecidos desde 1985, quando houve a redemocratização, e mais uma vez tem um recuo do governo. É mais do que lógico você não permitir que um militar da ativa faça política, Um juiz, por exemplo, que deixa a toga e queira ser político, ele não pode voltar depois se ele perdeu a eleição. É o caso do Sérgio Moro. Saiu do cargo de juiz, virou ministro do Bolsonaro, e se elegeu senador, mas se ele quisesse voltar a ser juiz, ele teria que prestar um concurso novamente. Amanda, militar é carreira de Estado. Está errado o entendimento, o recuo que foi feito, permitindo que um militar da ativa possa, por exemplo, ser ministro. A gente já viu que o general Pazuello, da ativa, fez no Ministério da Saúde durante a pandemia. Portanto, é ruim que o militar participe de um governo. É uma atividade política, é carreira de Estado. Tem que seguir... Por exemplo, o exemplo americano, em que os militares eles são neutros em relação à vida civil. O governo, mais uma vez, tinha uma chance de avançar, o Múcio é fraco, foi negociar com os comandantes militares que são mais fortes que ele, e o Lula optou pela conciliação. É um retrocesso. Deveria valer também para ministério e para cargos civis. Se quer entrar na política, se quer participar de governo, se quer concorrer à eleição, tem que estar na reserva, não pode estar na ativa. Amanda. Os PMs também ficaram de fora, Quer dizer, tinha que valer para as forças de segurança como um todo também. Obrigada, claro. Kennedy. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. Voltamos em 30 segundos. E você já olhou para o céu agora à noite? Abre a sua janela. A lua está especial. É a superlua azul, a maior já registrada neste ano. Apesar do nome, você vê aí, ela não tem essa cor azul. O nome é dado sempre que o fenômeno é registrado 2 vezes no mesmo mês. A superlua é vista quando a órbita da Lua está mais próxima da Terra. Essas belas imagens que acompanhamos agora foram registradas em Fortaleza, no Ceará. De acordo com a NASA, nós só veremos esse espetáculo novamente em 2037. Então, minha recomendação, aproveite, durma com a janela aberta, porque está um espetáculo. Tá mesmo. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã, 7h20. Esperamos você. Tchau.